época da escola eu namorei um menino e nós ficamos por 6 meses. Até que eu terminei com ele. Quando eu terminei com ele, ele ficou com uma outra menina, ele começou a ficar com uma outra menina. Só que era só eu estralar o dedo que ele voltava pra mim a hora que eu quisesse. Ele voltava pra mim na hora. E por várias vezes eu acabei ficando com ele mesmo, ele estando com essa menina. E por conta disso ela me odiava, porque ela sabia que era só eu estralar o dedo que ele voltava correndo pra mim. Até que uma vez eu falei pra ele que eu queria voltar. E nisso ele terminou com essa menina pra poder voltar comigo. E foi aí que ela começou a me odiar mais ainda. E no último ano de escola eu acabei terminando novamente com ele. E quando eu terminei com ele voltou pra ela. Só que dessa vez ela engravidou e acabou que eles ficaram juntos. Beleza, o tempo passou, terminamos a escola, cada um seguiu seu caminho, eles se casaram. E mesmo a gente morando na mesma cidade, como é uma cidade muito grande, nesses anos todos a gente nunca mais se encontrou. Eu nunca mais tive notícia deles, nunca mais fiquei sabendo nada deles. E eu acredito que vice-versa também. Ok, o tempo passou e atualmente eu tenho uma loja de produtos fitness que fica dentro de um shopping, onde tem uma academia muito chique, é um shopping muito chique. E eu tenho uma loja dentro desse shopping. E tem um rapaz que ele sempre frequenta a minha loja e assim, ele é bem mais novo do que eu e toda vez que ele vai lá, ele faz questão de ser atendido por mim. Ele fala, não, eu quero ser atendido por fulano. E beleza, eu sempre atendo ele, faço questão de atender não só ele, mas sim como todos os meus clientes. Só que assim, ele é diferente. Dava pra ver que ele me olhava diferente, sabe? Tipo assim, ele se comportava diferente comigo. Só que na minha cabeça, por ele ser mais novo, eu não sabia se ele estava interessado em mim ou se era eu mesmo que tava ficando louco, tava passando vergonha. Porque, pô, era uma diferença de idade até que grande. Até que um dia ele passou na loja pra buscar um produto lá e esse produto tava pra chegar. Eu já tinha feito o pedido, tinha acabado na loja, eu tinha feito o pedido e tava pra chegar. Então eu falei pra ele que o produto tava pra chegar e nisso ele perguntou que horas queria chegar. Eu falei que eu não sabia. Nisso ele falou assim, posso deixar o meu contato com você? Assim que chegar você me manda mensagem? Eu falei, claro que pode. E assim eu fiz, assim que o produto chegou, mandei mensagem pra ele e nisso nós começamos a conversar. Quando eu vi, gente, a gente já tava conversando assim o dia inteiro, dia e noite sem parar. Até que um dia, depois de vários dias de conversa, ele me chamou pra sair e eu aceitei sair com ele. Eu confesso pra vocês que no início eu tinha vergonha de mim, por estar saindo com ele bem mais novo do que eu, então assim, eu tinha vergonha por mim. Só que depois eu fui me acostumando e nós começamos a ficar. Até que depois de um bom tempo que a gente tava ficando, bom tempo não, tipo 2 meses que a gente tava ficando, ele me pediu em namoro. Gente, foi tudo tão rápido. Mas foi assim, tudo tão rápido e verdadeiro. Claro que eu aceitei e até aí estava tudo bem. Só que o pior mesmo é quando eu fui conhecer a família dele. Por quê? O sobrenome dele não me era estranho. Só que pra mim não existe só uma Maria no mundo. Então eu pensei o quê? Não é possível que seja tanta coincidência. E no Insta dele não tinha nada com a família. Porque como ele é personal, só tinha coisa do trabalho dele, de personal e fotos na academia. Então assim, não tive uma prévia de quem seria a família dele. Beleza, marcamos o dia e eu fui conhecer os pais dele. Quando eu cheguei lá que eu vi quem eram os pais dele, eu queria sair correndo. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, eu fui conhecer a família dele. E assim que eu cheguei lá, eu dei de cara com quem? Gente, quando eu vi quem era, que vontade de sair correndo. Que péssimo dia para se existir. A mãe dele é a menina que me odiava no tempo de escola. E o pai dele é o meu ex. Quando eu vi eles e eles também me viram, a gente ficou assim, paralisado. Todo mundo ficou assim, calado, sabe? Assim, aqueles 5 segundos calado para ver se a alma volta pro corpo. Mas beleza, ninguém falou nada. Eles também não falaram nada, me receberam bem. E eu também fiquei na minha. Obviamente eu queria sumir de lá e nunca mais voltar, mas não fiz isso. Fiz a minha parte ali, terminamos o jantar e fomos embora. No caminho até minha casa, eu estava conversando com meu namorado e eu decidi contar pra ele a minha versão. Conversei bastante com ele, contei pra ele a minha versão e falei assim, olha, eu quero que você converse com os seus pais e eu quero que você ouça a versão dos seus pais também. E aí, a partir disso, você vai saber se você quer continuar comigo ou não, porque é uma situação chata, vai ficar um clima chato. Então, assim, eu prefiro que você converse com os seus pais. Deu pra ver que ele ficou bastante chateado, porque por mais que a gente se comportou lá na casa dos pais dele, o clima ficou um clima péssimo, gente, tava um clima horrível. Beleza. Ele voltou pra casa, no mesmo dia ele já foi conversar com os pais dele, pediu pra ouvir a versão dos pais, só que os pais falaram que não queria falar sobre o passado. A mãe falou que não queria falar sobre o passado e que ele já era adulto e que ele decidiu o que ele ia fazer da vida dele. Eles deixaram claro que eles não estavam felizes com a notícia de que ele estava namorando uma mulher mais velha, que eles não estavam contentes com isso, mas que ele fazia o que ele queria da vida dele. E ele falou pros pais que ele ia se dar essa chance sim de ficar comigo e que ele ia namorar comigo sim. Não tinha o que os pais fazer, né? Tinha que aceitar. Mas eu vou falar pra vocês, se eu não tivesse gostando tanto dele, pode ter certeza que eu já teria saído dessa faz tempo, eu já teria terminado. Porque assim, eu não vou na casa dele, é raro eu ir até a casa dele, ele que vai mais na minha. Mas das poucas vezes que a gente tá junto com os pais dele, gente, como que o clima é horrível. Como que o clima é pesado, um clima horrível, um clima tenso, sabe? A mãe dele
ela evita, assim, ao máximo olhar na minha cara, ela evita ao máximo falar comigo. Tipo assim, dá pra ver que ela fala, ela tenta não olhar pra mim, pra não ter assunto mesmo, sabe? Então, assim, é horrível. Mas aí, tamo levando, tô gostando bastante dele, e eu acho que por ele tá valendo a pena. Atualmente eu tenho 39 anos, ele tem 22 anos, a mãe dele é pra ter a mesma idade que eu, e o pai dele é pra ser uns 2, 3 anos mais velho do que eu. Então, assim, eu tenho a idade da mãe dele. Claro que eu sempre vou respeitar a família dele. Se um dia eu ver que eu não estou cabendo mais ali, com certeza eu vou me retirar. Essa história também não é minha, e seja uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Eu me lasquei porque eu sou uma safada. Pois é, nesse relato nós somos uma mulher que foi deitar sem sono, né? Que podia não ter, assim, né? Acontecido esse tipo de situação. Eu trabalhava numa floricultura, né? E eu era casada. Só que já tinha um tempo que eu não estava satisfeita com o meu casamento. Primeiro que meu marido tinha melhor amiga. Já começou por aí, né? E eu aturava ela já tinha um bom tempo, a gente não se gostava, mas a gente se respeitava, sabe? Fingia. Então, assim, eu não tava satisfeita, só que eu devia ter terminado o meu casamento. Só que na época eu gostava muito dele, né? Quando eu me casei com ele, não sei o quê. E não é que eu não goste dele, é que o meu casamento começou a ficar ruim, né? Eu comecei a desconfiar das coisas, ele também, a gente vivia brigando e por aí. Então, eu sempre ficava meio que cantando os homens que iam lá na floricultura comprar flores para suas mulheres, né? Sim, traí meu marido, saí com alguns e tal, peguei o número de alguns, saí com alguns. E tô dizendo que eu tô certa? Não. Eu tô te dizendo que eu desconfiava que ele me traía, e se ele me traísse, a gente tava quente. E se ele não me traísse, eu tava na frente. Beleza. Um belo dia foi eu trabalhar normalmente. Quando entrou, gente, o homem mais bonito que eu já tinha visto na minha vida. E naquele dia, eu tava pé da vida, porque a gente ia ter que ir na casa da amiga do meu marido pra poder jantar. Então eu tava pé da vida. Não sei pra que era, eu sei que ele falou que a gente ia lá e tal. Tá bom. Esse cara entrou e ele era muito lindo. Eu botei como missão, assim que ele pisou o pé, pegar o número dele. E ali eu comecei a dar em cima dele descaradamente, falando que ele era muito bonito, que não sei o que. E perguntei o que ele queria, só tinha eu na loja. Eu queria um buquê de flor, assim, assado e tal. E não sei o que, queria que entregasse em tal horário lá no meu trabalho e tal. E começou a especificar ali o que eu queria, e ele começou a ignorar que eu tava dando em cima dele. Então eu não sei se, tipo assim, ele não tava entendendo, ou se ele tava, tipo assim, eu tô entendendo, mas vou fingir que não tô vendo. E aí, meu amor, eu comecei a ser mais atacante 10 ainda. Eu virei e falei pra ele assim, falei, nossa, você tá comprando flores pra sua namorada, não sei o que. Ele, não, é pra uma ocasião e tal. Eu falei, ela é uma mulher de muita sorte, você é um homem muito bonito, você não quer me dar seu número? Tipo assim, gente, bem safada mesmo, porque você pensa, o cara tá indo lá falando que tá comprando flores pra namorada e eu pedindo o número dele. E aí ele olhou na minha cara e falou assim, isso aí no seu dedo é uma aliança? Eu tava de aliança, tava de aliança. Aí eu falei assim, mas isso aqui não é nada não. Disse, amigas, disse que não era nada, porque eu achei que o problema ia ser a minha aliança. E aí ele me vira e fala assim, então pra você ser casada não é nada demais. Aí eu falei, não, nada demais, nossa, achei você muito bonito, não sei o que, achando que ele tava me dando confiança. E aí ele virou na minha cara, fora que eu deitei sem sono, que ele virou e falou assim, como você disse, né, a minha namorada, ela tem muita sorte. Na verdade, se você parar pra pensar, é o mínimo de se ter um relacionamento com alguém. E pelo visto, o seu marido não é um cara de sorte. Na minha cara, virou e falou, olha, entrega a flor, tá horário, não sei o que, pagou e foi embora. Eu fiquei toda sem graça, levei um fora danado, pagou e foi embora. Só que na minha cabeça eu fiquei o dia inteiro me corroendo, ele foi lá, era de manhãzinha, eu pensei, eu não conheço esse cara mesmo. E daí que ele me deu um fora, ele não sabe nada da minha vida, não sabe em que pé tá meu casamento, então, tô nem aí. Beleza, tomei um fora, deixei pra lá. E aí meu marido me mandou mensagem durante o dia falando, olha, não esquece que a gente vai na casa de fulano, que no caso fulano era amiga dele, não sei o que. Falei, beleza. Saí do trabalho, fui pra casa me arrumar pro tal jantar na casa da amiga dele. Ele chegou, começou a se arrumar também, e eu perguntei o que a gente tava indo fazer lá. E aí ele falou assim, não, a gente tá indo pra poder conhecer o novo noivo dela. Ela foi pedida em casamento, que não sei o que. Eu falei, nossa, eu nem sabia que ela tava namorando. Ele, não, foi tudo muito rápido, já falei pra ela que ela tá casando muito rápido, que não sei o que, mas ela gosta dele e tal. Aí eu,
Gente, sabe quando dá um friozinho na sua barriga que você não sabe explicar por quê? Me deu. Falei, beleza. Entramos no carro e fomos lá pra casa dele, da casa dela. Quando eu cheguei, eles vieram me receber na porta. Ela veio me receber na porta, eu e meu marido. Quando eu olhei pro lado, em frente, assim, tinha um jarro de flor que notoriamente tinha sido acabado de colocar ali na água. Eu olhei para aquelas flores, eu só fechei o olho porque era exatamente a flor que o cara pediu, do jeitinho que ele pediu, porque ele pediu de jeitos muito específicos. Eu me gelei todinha, minha vontade era virar embora. Ela entra, não sei o que, meu noivo tá ali e tal, não sei o que. Falou que o noivo dela chamava Felipe. Eu não tinha perguntado o nome do cara. Eu falei, meu Deus, porque ele mandou entregar em empresa. Eu falei, meu Deus do céu. Lascou. A gente entrou e foi pra sala. Quando a gente chegou na sala, quem que era o noivo dela? O cara que eu dei em cima, lá na floricultura. Só que na hora, eu olhei pra cara dele, eu fiquei branca, assim, pálida. Parecia o fantasminha. E aí, ela foi e apresentou, amor, esse daqui é meu melhor amigo, que não sei o que, de anos. Eu queria muito que você conhecesse, que vocês se dessem bem. Essa aqui é a esposa dele, uma pessoa maravilhosa, que não sei o que. E eu, pálida, sem conseguir falar nada. Meu marido foi lá, cumprimentou ele, e ele olhando pra minha cara. Eu falei, bom, ele não falou nada, ele vai ficar calado. Leva em pano. Aí ele virou pra noiva dele e falou assim, amor, você quer que eu me dê bem com o seu amigo? Ela, sim, amor, é muito importante pra mim, não sei o que. Ele falou, então tá, então eu vou contar. Gente, quando ele falou, eu vou contar, a minha vontade era virar as costas e ir embora. Eu fiquei olhando pra cara dele assim, em choque, porque não tinha nada que eu fazer. E aí ele virou, ele falou, olha, cara, eu fui na floricultura hoje comprar flor, tá? Pra trazer pra ela. A sua mulher que me atendeu, lembro bem da cara dela, foi ela aí mesmo, deu em cima de mim, pediu meu número, falou que o casamento dela não importa e que você era corno. Gente, meu marido só olhou pra minha cara e falou, como é que é? E eu não tive coragem de negar, eu não sabia nem o que falar. Eu fiquei parada. E ele falou, se você quiser eu te mostro o cartão da floricultura. Foi lá mesmo que eu comprei, no endereço do trabalho dela. Ela deu em cima de mim, a gente pode ir lá, puxa as câmeras e não sei o que e tal. E eu olhando pra cara dele, e ela falou, você deu em cima do meu noivo, que eu não sei o que, ele tava indo comprar flor pra mim. Independente de você não saber que era eu, ele tava indo comprar flor pra namorada dele. Você sabia que mulher é você, que não sei o que. Meu marido assim, olhando pra minha cara e falando que queria uma explicação. Eu simplesmente ri, virei as minhas costas e fui embora. Fui pra minha casa, tive uma briga assim enorme com meu marido, obviamente que ele se separou de mim, falou que nunca tinha me traído, agora ele tinha virado um santo também. Falou que nunca tinha me traído, que não sei o que lá, e que isso era coisa de Deus, que era o destino, que significava que ele tinha que se separar de mim, porque quais eram as chances, que ele não ia perdoar, não sei o que. Homem não perdoa traição nunca, né? Enfim, nós nos separamos e foi isso. Agora eu tô solteira pra poder pegar os nomes da floricultura. Me arrependo só de ter sido pega.